Oi, pessoal, boa noite. Aqui estamos de volta depois de muito tempo sem aparecer aqui, depois de muito tempo sem dar as caras no Instagram. Resolvi voltar com as lives semanais. Olá, oi, Cabila, oi, a prima, oi, Maria, Thaís, o pessoal tá entrando aí. Hoje a gente vai conversar sobre rotina, né? Então eu resolvi voltar pro Instagram com esse tema. O motivo principal é porque eu percebi que, bom, esse tempo que eu fiquei fora, eu vou explicar um pouquinho pra vocês também sobre essa... Oi, Daniele, boa noite. Oi, Juliana! Oh, saudade de você. Vou explicar pra vocês o porquê, né? Eu vou ter ficado esse tempo fora, o que isso tem a ver com rotina, sobre essa questão do uso das redes sociais. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live de retorno, utilizando esse tema. A live, ela vai ficar salva, só que eu não sei por quanto tempo ela vai ficar salva aqui no Instagram, porque depois eu vou colocar ela pro meu canal do YouTube. Então, a ideia é justamente fazer essa transição pro YouTube, que nem eu comentei com vocês nos stories, para quem me acompanha. O Instagram acaba sendo uma rede social muito ingrata, né? Você tem que estar aqui todos os dias, tem que estar postando stories todos os dias, né? Tem que estar constantemente aqui. E na minha rotina atual é um pouco complicado, no que eu estabeleci como rotina. Então, por isso, que aí a gente vai conversar sobre isso aqui também, por isso que eu vou acabar fazendo essa transição pro YouTube, até mesmo para esses conteúdos serem mais densos, vocês conseguirem assistir na velocidade que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem lá no YouTube. Eu particularmente adoro, eu acho o YouTube uma ferramenta maravilhosa, que você acelera lá, coloca, né? Então, eu tô voltando aqui toda terça-feira, 8h30 da noite, é o horário que eu estabeleci na minha rotina para estar vindo conversar com vocês sobre vários temas. Então, a gente vai abordar a parte de saúde, vamos abordar a parte das questões da casa, a rotina, que também vai abordar isso, sobre questões de trabalho, a questão de puérpera, gestante. Eu vou estar trazendo esses temas para vocês e são principalmente as dúvidas que vocês me trazem, principalmente no direct. Que apesar de eu não abrir caixinha some, né? Tem que ficar respondendo ali. Eu acabo respondendo muitas de vocês pelo direct. Então, as que estão aqui, caso tenha alguma dúvida que eu seja capaz de responder pelo direct, pode me mandar que eu vou ajudar com o maior prazer, tá? Então, assim, só para dar uma pincelada para vocês, o primeiro ponto foi porque eu sumi aqui no Instagram, porque foi ficando difícil colocar a ferramenta na minha rotina com as meninas. Essa coisa de estar sempre aqui, de ter que ficar respondendo caixinha, de ter que ficar fazendo live, de ter que estar fazendo reels, né? Aquela coisa de estar sempre alimentando essa plataforma, sempre alimentando posts. E pro profissional da saúde é um pouco difícil ficar alimentando aqui o tempo inteiro, porque requer muito estudo, requer referências. Então, se vocês forem ver lá os posts, né? Todos têm referências, então requer um trabalho muito custoso para estar produzindo conteúdo aqui sempre para vocês. E na minha rotina com as meninas estava ficando um pouco inviável. Então acabei dando uma sumida no Instagram, nas redes sociais de forma geral. E não apenas isso, o fato de eu estar com o celular na mão, o fato de eu estar olhando, passando, gerou muita curiosidade na Maria, gerou uma curiosidade muito grande na Aurora. Para quem não sabe, a Maria é minha filha mais velha, de 2 anos e meio, e a Aurora é minha caçula, não, do meio agora, que eu tô gestante do José, nosso primeiro rapaz. A Aurora é de 11 meses. Então, gerava uma curiosidade muito grande nelas. Sim, bom, se minha mãe, que é a leitora do mundo, que lê o mundo pra mim, gosta das melhores coisas e vai me passar as melhores coisas, o que é essa tela que ela tem tanto interesse e que ela fica olhando tanto? Então, eu acabei reduzindo também essa atividade de ficar no celular. Eu deixei o meu celular, assim, volume alto só para ligações emergentes, urgentes de pacientes. Só mais para chamada mesmo. Eu acabei, então, reduzindo esse meu consumo do Instagram por causa disso, porque eu percebi não só uma influência em mim, uma influência psicológica em mim de ficar aqui, de atrapalhar minha rotina, atrapalhar minhas atividades, quebrar minhas atividades, o tempo que eu estava presente aqui no Instagram, como também atrapalhava as meninas, atrapalhava o humor das meninas e atrapalhava a minha rotina com as meninas. Então, por isso que eu acabei dando essa saída no Instagram. E aí eu pensei, bom, como é que eu poderia voltar, né? Pro Instagram. Então, por isso que como eu precisei conversar com o Augusto para voltar para cá, recebi mensagens no direct, pessoal pedindo, cadê você? Volta.
eu conversei com o Augusto e a gente conseguiu estabelecer esse horário de terça, 8h30 da noite, para eu colocar essas lives aqui como parte da nossa rotina. E aí eu acabei percebendo que sem a rotina, se eu não começar a conversar com vocês sobre rotina, se a gente não estabelecer metas claras, se eu não passar um passo a passo para vocês, porque assim, o que eu vejo? Eu vejo que todo mundo fala que rotina é importante, aí fala como cada um faz sua rotina, e é isso, e a gente fica meio louco. Mas ninguém consegue colocar de forma objetiva, tá? Não, eu sei que rotina é importante, ou às vezes eu nem sei que rotina é importante, eu tô vivendo a minha vida ali, e eu, né, tô vivendo um dia de cada vez, e é isso, nem tô me programando, tô vivendo no modo automático, nem tenho noção. E aí eu percebi que se eu não começasse trazendo esse tema pra vocês, de tudo que eu fosse explicar depois, ia ficar muito vago, vocês não iam ter condição de colocar em prática. Porque a vida de vocês toda estaria bagunçada. Então, se eu vou falar, gente, vamos começar, vou passar aqui pra vocês orientação dietética, vou aqui falar pra vocês sobre atividade física, vou falar pra vocês sobre como montar um cardápio, vou falar várias coisas pra vocês fazerem, que vocês já sabem que é bom, mas vocês não sabem como aplicar no dia a dia, porque a rotina de vocês está toda bagunçada. Então, justamente por isso, eu resolvi começar por esse tema, né? E aí, um ponto principal, né? Como vocês todos já sabem, o ponto principal que eu quero colocar aqui é a parte prática. Então, eu não quero... Porque vocês sabem que é importante. Então, eu não quero aqui ficar esmiuçando tanto sobre a importância de se ter uma rotina, porque eu acredito que todos estão muito convencidos. E caso você não esteja convencido de que ter rotina é importante, caramba, me manda mensagem no direct, manda mensagem aqui nos comentários se você estiver vendo aqui no YouTube, manda mensagem aqui agora se você não está convencida, que a gente conversa. Mas eu estou levando em conta que a maioria de vocês já sabe que é importante ter rotina. Que é importante ter um passo a passo. Muitas aqui, se forem mães, se já forem mães, vão ter essa consciência, né? Tanto que a gente, quando vira mãe, a primeira palavra que vem na cabeça é rotina, porque o neném tem que ter rotina do sono, tem que ter rotina de alimentação, a gente vive em função da rotina dessa criança. E então, o que eu percebi? Vou dar um relato pessoal aqui pra vocês de como que foi esse processo da rotina pra mim até chegar no que está hoje, tá? E aí um ponto. Essa história que eu vou contar aqui pra vocês agora não quer dizer que é pra vocês seguirem desse jeito. Pro final da live eu vou passar uma atividade pra vocês, prática, pra vocês pegarem um papel e uma caneta e fazerem esse passo a passo pra vocês avaliarem isso. Essa atividade prática eu geralmente passo para pacientes que eu percebo que um dos limitadores do paciente é a falta de rotina. Então, eu passo esse documento para esses pacientes, eu vou estar falando para vocês o passo a passo aqui de como que a gente vai estabelecer uma rotina. Primeiro ponto de todos, antes de eu contar a história, é questão de expectativa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a expectativa que vocês criam em relação à rotina. Porque vocês vão falar assim, ó, nossa, a Nicole trabalha, estuda, cuida das meninas, cuida da casa. Meu Deus, ela dá conta de tudo. Então eu tenho que dar conta de tudo também. Aí você já cria uma expectativa. Nossa, fulana que eu sigo na internet acorda às 5 horas da manhã pra ir malhar, come muito bem, as crianças não sei o que. Aí você cria uma expectativa em relação a essa pessoa e você cria uma rotina sua baseada na vida dessa pessoa. Só que não tem nada a ver com a sua realidade, não tem nada a ver com a sua disposição, não tem nada a ver com o cumprimento que você, de atividades que você tem para fazer, né? Então você já começa aí, você já começa criando uma expectativa que não se adequa à sua realidade, né? Você cria um roteiro que não se adequa à sua realidade. Você fica frustrada e aí toda vez você fica querendo repetir esse roteiro que não é seu roteiro, porque você não avalia a sua vida, você só pega a vida de outra pessoa e tenta encaixar na sua vida. A vida de outra pessoa ainda que você não conhece, ou é uma amiga que você nem sabe como é que é a casa dela, ou pior, é alguém da rede social que você nem sabe como é que é a vida dela de verdade. Isso aqui é só um recorte, tá? Então o primeiro ponto é em relação à expectativa, por isso que eu vou passar essa atividade no final, que é para auxiliar nesse alinhamento e vocês colocarem na prática isso em funcionamento. Segundo ponto.
Ah, adquira um novo hábito em 21 dias. Ah, você consegue adquirir um novo hábito em 7 dias, em 10 dias. Se você tomar café por 10 dias, você adquire um hábito. Deixa eu contar pra vocês. Na verdade, não é esse tempo, tá? Se você já tentou fazer por 21 dias uma atividade, muito tempo, geralmente a pessoa falha depois. Quaresma, por exemplo, o pessoal coloca uma meta na quaresma de uma atividade que vai fazer. Ah, vou ficar tanto tempo sem fazer tal coisa na quaresma. Quando a quaresma acaba, muitas pessoas voltam ao que estavam fazendo antes. São poucas as que seguem o impulso de continuar, tá? Então, qual que é a questão do hábito? Um hábito, na verdade, ele demora em torno de 183 dias para ser construído. Nicole, isso tudo, 183 dias, o que acontece? Eles perceberam que era de 180, tá, a 360 dias para um hábito ser construído. Aí eles fizeram um cálculo para verificar qual a média e colocaram que, bom, mais ou menos 66 dias a pessoa consegue construir um hábito. Nada a ver com 21, muito mais do que 21. Eles pegaram esses valores, 180, 360, e fizeram uma média, isso é um estudo, tá? E aí viram que em torno de 66 dias construiriam um hábito. Então leva-se muito mais tempo pra gente construir um hábito, pra gente colocar novas atividades, né, na nossa rotina do que a gente pensa. Então aqui é o primeiro ponto. E claro, além de você sempre ter que se lembrar o porquê que você adquiriu esse novo hábito, você sempre tem que trazer na memória por que eu precisei, por que eu coloquei isso na minha rotina, por que isso é importante pra mim, porque senão vai falhando. Porque ali naquele período da quaresma, por exemplo, que você coloca um hábito pra você fazer, que você implementa algo na sua rotina, ou tira algo da sua rotina, você ali tem uma meta. Acabou o tempo, você fala, acabou, beleza. Entendeu? Você não tem algo para se lembrar sempre o porquê você tá fazendo aquilo. Qual o motivo, qual o propulsor daquilo. Então você acaba se perdendo. Então esses são alguns pontos importantes pra gente levar em conta quando a gente faz a rotina, tá? Outro ponto, e aqui eu vou entrar para contar essa história para vocês, que é um relato pessoal meu de como que foi esse processo de rotina para mim, tá? Primeiro ponto da rotina, a rotina veio, na verdade, nascer na minha vida, verdadeiramente, no meu ensino médio, tá? Então, como eu precisava estudar, eu tinha que ter uma rotina de estudos, certo? Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, gente, eu não tinha noção do que era a faculdade de medicina, do que era entrar na faculdade de medicina. Eu tava lá simplesmente, termo antigo, boiando lá, não tinha noção de quão difícil era, quão concorrido. Então, no meu segundo ano, eu percebi que eu precisava acionar a primeira marcha, né, para poder estudar e não ficar só levando pra barriga fazendo prova, que tinha uma coisa muito maior do que só passar em prova. Então, no meu segundo ano, eu não trabalhava, minha função de vida era estudar, então era comer e estudar, né? E na época eu já namorava Augusto e namorar. Então, assim, eu estabeleci uma rotina, eu e o Augusto, nós estabelecemos uma rotina, a gente tinha o mesmo objetivo, que eram vestibulares de alta competitividade. Então, nós estabelecemos uma rotina baseada na nossa grade escolar, pra gente poder cumprir determinados horários para poder estudar. Só que nessa época do meu ensino médio, até a época da minha faculdade, a minha rotina era baseada em horários. Então, eu tinha horários fixos. Então, eu tinha de tal a tal hora, eu tinha aula. De tal e tal hora, eu tinha um tempo para almoçar. De tal e tal hora, eu tinha um tempo para estudar. Na faculdade, foi mais ou menos o mesmo padrão. Só que o que eu percebi? Na faculdade, esses horários não se encaixavam tanto. Ter horários assim não foram tão bons para mim. Por quê? No ensino médio, no segundo e meu terceiro ano, foi tudo muito certinho. Eu tinha horários fixos, o professor, a aula começava a tal horário, finalizava a tal horário. A biblioteca abria tal horário, fechava tal horário e a biblioteca do cursinho também. Tinha horário. Então eu tinha horários realmente muito fixos, não só baseados em mim, baseados no horário do colégio. Na faculdade, tinha aula que acabava cedo, tinha aula que acabava mais tarde, tinha professor que liberava a gente cedo. Então, na faculdade, esse horário que foi muito útil para mim no ensino médio, me gerava muita ansiedade e me deixava perdida na época da faculdade. Porque se eu tinha um horário na minha cabeça estabelecido de rotina, quando
esse horário saía do meu controle, quando essa hora que eu tinha saía do meu controle, eu ficava assim, tá, e agora, o que eu faço? Não tá na minha hora de estudar ainda. Ou acabou a minha hora de estudar. E eu ficava perdida. Então, na faculdade, eu tinha percebido que eu tinha me tornado escrava dos horários. E eu não conseguia fazer as coisas tão bem. Então, acabou que minha rotina me escravizou. A rotina do ensino médio não tinha como eu aplicar ela na faculdade. Eu tinha que mudar. E aí eu fui conseguir mudar só depois de muito tempo. Só depois de muito tempo eu fui conseguir mudar. Acho que lá pra época do internato eu fui conseguir mudar. Então, lá, depois de 4 anos de faculdade, eu fui realmente conseguir engrenar e entender que não era bem assim. Porque cada semestre mudava o horário. Então, pensa, você estabelece uma rotina, no outro semestre já muda. Aí no outro já muda. Aí você tem uma grade a mais, você tem um horário a mais. Aí tem professor que libera cedo, tem professor que libera tarde. Tem professor que você nem sabe a hora que você vai sair, nem a hora que você vai entrar. Então, a aula era para começar às 7h40, mas na verdade o professor começava às 8 horas, 8h10. Enfim. Então, passou por esse processo. E aí, a segunda parte foi quando eu me tornei mãe. Eu me formei, né, lá no trabalho era uma coisa muito mais tranquila, porque tinha horário de entrada, tinha horário de saída, então eu conseguia me flexibilizar, eu tinha horário de ir pra academia, era muito mais tranquilo essa questão dos horários, porque eu tinha meu cronograma, né, mas aí nasceu a Maria, e na rotina da Maria, eu quis colocar horários, eu quis colocar tempo, então de tal hora eu vou fazer tal coisa, de tal hora eu quero fazer tal coisa. Só que a Maria foi um bebê extremamente imprevisível. A Maria não obedecia a rotina de sono, a Maria não obedecia tempo de sono. Então, o horário que eu me programava, falava assim, não, então a Maria vai dormir agora, e ela vai dormir uns 40 minutos, aí eu vou fazer tal coisa. E a Maria não dormia 40, dormia 20. E eu ficava frustrada, ficava muito frustrada. Porque eu gerava uma expectativa em relação à minha filha para eu poder estabelecer a minha rotina. Sendo que criança nem tem rotina, não tem rotina de horário, eles não sabem hora. Eles sabem que tá de dia e que tá de noite. Olha que eles vão aprender, porque nenenzinho nem sabe. Né? Então eles estão começando a estabelecer o ritmo circadiano. E aí eu tive que, então eu vou ter que reestabelecer, vou ter que fazer uma rotina novamente. Então a rotina da faculdade não vai dar, a rotina do ensino médio não vai dar, a rotina dos plantões não vai dar. Então, eu vou ter que estabelecer uma outra rotina. E aí, eu estabeleci uma rotina com a Maria, que era uma rotina baseada mais em sequências de atividades do que em horários fixos. Estabelecemos a sequência. A Maria, com mais velha, eu já conseguia. A Maria dorme, eu não vou gerar expectativa. Enquanto a Maria está acordada, eu arrumo a casa, eu consigo fazer uma leitura. A Maria acorda em determinado horário, já está fixo. Então, eu fui estabelecendo uma rotina e veio a Aurora. Só que a Aurora já foi um bebê ótimo pra dormir, um bebê muito obediente à rotina, tanto que eu acredito que ela seja melancólica, é um bebê super, que se adequou muito à rotina, que eu já tinha com a Maria. Então, eu só precisei fazer pequenos ajustes, baseado no meu trabalho, baseado em conversas minhas com o Augusto, porque não adianta eu também pegar a minha rotina, pegar um papel, vou escrever minha rotina e esquecer a rotina do meu marido, esquecer o tempo que eu tenho com ele, esquecer o meu lazer, esqueci o meu tempo com as meninas, esqueci o meu tempo com a minha família, né, com os meus amigos. Então, assim, tudo isso tem que estar dentro desse arcabouço da rotina. Eu não posso tomar a decisão sozinha, baseada só em mim, se eu sou uma pessoa casada, se eu sou casada, né, se eu tenho filhos, dependendo do meu horário. Então, não tem como. Eu vou todo dia, 4 horas da tarde pro Pilates. Tá, você tem filhos, você tem seu marido, e aí? Como é que vai ser? Então, tudo isso tem que ser colocado, né? E tudo isso eu fui amadurecendo. Tudo isso eu fui colocando, foi me ajudando a chegar até a rotina que eu tenho hoje em dia. E foi justamente essa rotina que eu tenho hoje em dia que me fez ver coisas que eu tinha que inserir na minha rotina e coisas que eu tinha que tirar. E aí foi baseado nisso que eu montei mais ou menos esse roteiro, que eu passei para os pacientes. Não é um roteiro, Nicole, isso é um roteiro com artigos científicos validados? Não. Eu comentei essa história com vocês justamente porque foi algo pessoal. Os artigos, eles falam da importância de você ter horário para comer, de horário para dormir, horário para atividade física, de você respeitar o seu ciclo circadiano, que seus hormônios,
eles são adaptados ao que você faz todos os dias. Então, mesmo horário de comer, mesmo horário de dormir, mesmo horário de lazer, mesmo horário de trabalhar, de estresse do trabalho. O nosso corpo, é bom que ele se adeque tendo uma rotina, tendo hábitos, tendo horários. Os artigos já estão focados nisso. Isso ajuda em metabolismo, isso reduz estresse, isso reduz ansiedade, isso reduz chance de burnout. Vocês podem lá pegar, revista Nature, entendeu? Physician Psychiatric, acho que é uma coisa assim. Também tem, pode colocar em tudo que vocês vão ver que tem uns artigos que falam da importância da gente ter uma rotina para nossa saúde. Que é o que eu falei pra vocês. Pra mim, vocês já estão comprados em relação a essa parte. O que fica difícil é vocês implementarem, que é o que eu quero que a gente aborde aqui, tá? O primeiro ponto, eu coloquei aqui as coisas pra gente colocar. O primeiro ponto que eu preciso que vocês pensem vai ter hora marcada ou não? Lembra que eu falei pra vocês que no meu ensino médio eu tinha hora marcada e hoje em dia eu não tenho hora marcada? Algumas coisas hoje em dia, baseado na minha rotina com as meninas, eu tenho hora marcada. Mas eu tenho hora marcada hoje com a consciência de que minhas filhas são pessoas. E como pessoas, elas são imprevisíveis. Então isso me ajuda a não ficar frustrada quando uma não dorme e eu não consigo estudar. Quando uma ou as duas acordam mais cedo do que o habitual e além de acordarem mais cedo do que o habitual, não conseguem voltar a dormir, consequentemente estão mais estressadas e eu não consigo finalizar minhas atividades. Quando, por exemplo, um dia em que eu estou muito cansada e não consigo acordar mais cedo e tocar as atividades mais cedo, porque eu também sou uma pessoa, eu também sou um ser humano, eu também tenho essas falhas, certo? Então, vou sair para jantar com a Augusta, a gente chega em casa tarde, então tudo isso, eu já atrasei um atendimento, e tudo isso eu coloco na minha cabeça para me deixar mais livre. Então, eu preciso que vocês tenham cuidado com isso, tá? Com a frustração, falhou, você vai falhar. Preciso que vocês tenham isso em mente também, porque eu vou falhar. No começo, não vai se sair do jeito como eu gostaria, porque você tá se adequando, o seu cérebro tá fazendo uma conexão nova aqui. Ele tá aprendendo uma nova conexão de que uma nova atividade que você precisa fazer, ou uma atividade que já é habitual, que você vai tirar, tá? Então, vai acontecer de às vezes você falhar e faz parte. Eu preciso também que vocês tenham a humildade, e aqui até para trabalhar uma virtude, de que vocês podem falhar no começo desse hábito. Para mim, no começo, foi muito frustrante não colocar horários com a Maria. Ou para mim era extremamente frustrante, era assim, me consumia muito a Maria dormir tão pouco e eu não conseguia fazer minhas atividades. Me consumia num nível tremendo. A gente vai conversar um pouco sobre depressão pós-parto e eu vou abordar isso pra vocês um pouco. Então, pensa, nossa, era muito ruim pra mim. Então, por isso eu quero que vocês tenham consciência de que vocês podem falhar e faz parte do processo. É cair e levantar, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui pra gente ir pra parte prática, até porque eu não quero que essas lives também se delonguem muito, tá? Esse aqui eu já comentei, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, vocês já pega um papel e uma caneta aí, quem tá pegando um papel e uma caneta. Eu preciso que vocês coloquem as coisas mais importantes que vocês precisam fazer no seu dia a dia. Ou coisas que você já tem fixo que você precisa fazer no seu dia a dia. Então, por exemplo, das 8 às 18 eu trabalho, eu tenho um intervalo de almoço de tal e tal horário, eu tenho uma brecha de descanso de tal e tal horário, eu durmo tal hora. Vocês vão descrever a realidade de vocês. Vocês vão, não é nada, nesse primeiro momento eu não quero nada que vocês prospectem, tá? Eu gostaria de levantar tal horário. Não. Vocês vão colocar no papel de vocês. Olha, eu acordo tal horário, eu tomo café tal horário. Aí depois do café eu lancho tal horário. Aí eu vou pro trabalho de tal e tal horário. Vocês vão destrinchar o dia de vocês, as 24 horas de vocês. Nicole, nem todo dia é o mesmo. Muda tudo. Não tem tanto um padrão. Pega mais ou menos o padrão que você tem de acordar. Nicole, de segunda, quarta e sexta eu acordo tal horário. Terça e quinta, beleza, pode pegar assim também. Divide, não tem problema. Só preciso que vocês
A primeira coisa que vocês vão fazer é vocês descreverem a realidade de vocês, como que é o dia a dia de vocês. E aí vocês vão marcar as coisas que vocês precisam fazer, tá? Deixa eu abrir meu roteiro aqui. Tá aqui nesse documento? Vocês vão pegar o que vocês precisam fazer, dessas coisas que vocês colocaram, o que é importantíssimo. Não tem como, de jeito nenhum, eu tirar isso do meu dia a dia. Aí vocês vão colocar, sei lá, em vermelho. É uma coisa imprescindível. Rotina, deixa eu ver se é isso. Não. Eita, gente, depois eu acho pra mandar pra vocês. Aí vocês vão colocar exatamente o que é, assim, inegociável. Vocês vão colocar lá. Uma coisa ou outra que é negociável. Que não, na verdade, isso aqui... Caramba, eu nem precisava estar vendo essa novela aqui. Eu nem precisava estar mexendo no Instagram aqui. Aí vocês vão tirando pra deixar as coisas de prioridade. Nas coisas que são fixas, vocês podem tentar adicionar, e onde tem brechas, o que vocês gostariam de adicionar. Então, por exemplo, eu acordo 6 da manhã. Aí eu acordo 6 da manhã, faço a minha oração, me arrumo e vou pra missa. Tá, eu acordo 6 da manhã e já preparo um café da manhã, mas eu gostaria muito de fazer uma oração. Então, depois do café, você já vai adicionar a oração. Isso é um hábito de um livro chamado Hábitos Atômicos, tá? Que é o empilhamento de hábitos. Vocês vão pegar um hábito concreto que vocês já têm, uma coisa que você já faz todos os dias, que você já sabe que você vai fazer todos os dias e vai colocar ali. Então, primeiro você faz um limpa na sua rotina. Você avalia a sua rotina. Depois você faz um limpa na sua rotina. Depois você pega coisas que você... Lembra que eu falei da expectativa? Cabíveis, fácil, nomeável para você colocar na sua rotina. Então, Nicole, eu gostaria de colocar uma oração na minha rotina. Nicole, eu gostaria de colocar uma atividade física na minha rotina. Então, vocês vão pegar o papel da rotina de vocês, vocês vão olhar. Onde que cabe? Será que cabe 1 hora de musculação na minha rotina? Não cabe. Mas aqui eu tenho uma brecha que cabe 20 minutos. Não, cabe 10 minutos. Beleza, 10 minutos dá pra você fazer um HIIT. Então, vou colocar 10 minutos aqui. Pra começar. Não, eu quero... Só para vocês terem um exemplo. Quando vocês vão numa nutricionista e ela passa uma dieta para vocês, o que é uma dieta que ela passa para vocês? Ah, Nicole, ela vai me passar as informações do que eu devo comer. Mas não só isso, ela coloca lá o horário que você tem que comer, a sua rotina alimentar. Então ela também coloca a sua rotina alimentar, não só o que você tem que comer, mas os horários que você tem que comer. Para você obedecer àquela rotina alimentar. Quando você vai num médico e o médico fala que você tem que dormir mais cedo, você vai ter que estabelecer essa rotina de sono. Ah, Nicole, não, eu quero dormir mais cedo, eu quero acordar mais cedo. Então, olha lá na sua rotina que você escreveu, na sua realidade que você escreveu no papel, e olha onde eu posso me organizar para eu dormir mais cedo. Onde eu posso me organizar para eu dormir mais cedo, para acordar mais cedo. Porque assim, ó, acordar mais cedo... Não é simplesmente decidir acordar às 5 horas da manhã, você tem que dormir mais cedo. Para você dormir mais cedo, você tem que organizar a sua rotina. Porque se você tá dormindo muito tarde, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que tá fora. Ah, Nicole, é porque na verdade eu fico 1 hora no Instagram na cama. Esse Instagram aqui de 1 hora não precisa estar aqui. Entendeu? Então são pequenas coisas, às vezes, que vocês precisam tirar e colocar na rotina de vocês. Tá? Outro ponto. Deixa eu abrir aqui. Que eu coloquei aqui pra vocês. Cadê? Beleza. Oração, atividade física, sono, alimentação. Aí vocês vão colocando cada uma. Aí, Nicole, no meu trabalho eu tenho vários artigos, várias provas para corrigir, vários artigos para ler, várias coisas para estudar. Então vocês vão abrir a rotina de vocês, vocês vão lá na rotina onde é que vocês vão colocar. Não, Nicole, não é isso. Eu preciso ter um horário aqui na minha semana para eu poder fazer minhas marmitinhas, porque eu tô comendo muito fora, tá? Então vamos dar uma olhada na sua rotina, ver o que aí você vai dar uma pausa lá na sua rotina, ver o que você colocou de prioridade, ver o que você não colocou como prioridade e você vai tentando inserir.
Pega as coisas que você já tem o hábito de fazer sempre, os hábitos que já estão estabelecidos na sua rotina, e você vai adicionando coisas. Uma coisa de cada vez. Não é tipo, eu vi a live da Nicole lá sobre rotina, vou colocar agora aqui a academia, vou colocar fazer marmita aqui. Uma coisa de cada vez, tá? Legal. O mais complicado em relação à rotina é encaixar os afazeres domésticos. Tomam muito tempo. Aí eu vou explicar o que eu faço aqui em casa, tá? É algo meu, ok? Que eu organizo aqui em casa, vai da realidade de cada um. Cuidar da casa é uma coisa muito ingrata. A minha funcionária, ela vem só uma vez por semana. Então, quem cuida da casa sou eu, certo? E é muito ingrata, é uma atividade muito ingrata, principalmente quando você tem crianças. Só que eu coloquei as crianças para participarem disso comigo. No começo, com a Maria, me era muito frustrante, porque eu tinha que arrumar a casa, tinha que estudar, tinha que ler, tinha que fazer oração durante os 20 minutos que a Maria estava dormindo. Então, não dava. E aí, isso me frustrava. Então, como é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer as atividades com as meninas comigo. E algumas coisas eu acabei... eu coloquei na rotina da casa. Então, por exemplo, eu tenho aqui... Deixa eu abrir para eu falar para vocês. Eu tenho a minha rotina da casa. Não vou conseguir abrir aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Segunda-feira, domingo eu não mexo em nada da casa, tá? Então, o que eu faço todos os dias? Tiro lixo. Tiro lixo e varro a casa. Eu faço isso todos os dias. Na segunda, eu vou dar uma limpada nos banheiros. Eu dou uma limpada básica ali nos banheiros, varro a casa. As vasilhas, eu nunca começo a cozinhar com vasilha suja e eu não durmo com vasilha suja. Só que isso é um aprendizado meu, tá? Enquanto as meninas estão acordadas brincando, eu faço isso. Por quê? Porque eu estabeleci a minha rotina. Então, deixa eu falar pra vocês como é que funciona a minha rotina. Deixa eu explicar, porque arrumar a casa tá dentro dela. Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Lembrando novamente, não é pra vocês pegarem a minha rotina e aplicar na vida de vocês, tá? É pra vocês pegarem e falar, nossa, isso que a Nicole falou pode ser que me ajude na minha rotina, tá? Por isso que eu vou dar esse meu exemplo aqui, por isso que eu expliquei pra vocês como é que eu fazia no ensino médio e tal, beleza. Minha rotina. Hoje em dia, eu acordo por volta de 6 da manhã com muito custo, porque agora que eu tô grávida, tá muito difícil acordar muito cedo, tá? Antes de eu estar grávida, tava maravilhoso, pleno, eu acordava 5 horas da manhã, ia malhar pra academia, arrumava a casa, tava maravilhoso. Agora que eu engravidei, eu só fico com sono. Então eu acordo com muito custo 6 horas da manhã. Nos dias que eu consigo acordar às 6 da manhã, porque tem dia que eu acordo 7, nos dias que eu consigo acordar às 6 da manhã, eu faço 15 minutos de oração. Me arrumo, faço café daqui de casa. Eu tenho uma cafeteira elétrica, mas quando eu não tinha, a cafeteira elétrica é recente. Quando eu não tinha, eu coava o cafezinho lá. Deixava o cafezinho do Augusto pronto, para caso o Augusto acordasse, fazer oração, ele ficasse com o cafezinho. E eu vou pra missa. A missa às 6:30 da manhã, pertinho aqui da minha casa. Chego em casa, tomo meu cafezinho, tomo minha água. Tem vezes que as meninas estão acordadas, tem vezes que não. Caso elas não estejam acordadas, eu já preparo o café da manhã delas. Caso elas estejam, e o Augusto não tenha arrumado elas ainda, eu vou e ajeito elas, tá? Nicole, as meninas estão acordadas. Vocês estão entendendo que é maleável? Por quê? Porque as meninas podem acordar, elas podem não acordar. Tem vezes que as meninas acordam 8 horas da manhã. Ontem a Aurora acordou 9:30, a Maria acordou às 9, isso é raríssimo, mas pode acontecer. Eu fiquei com um tempão de tempo livre, eu li, eu fiz oração, né? Adiantei minha vida, mas tem vezes que não. Tem vezes que eu acordo 7 horas da manhã com a Maria me chamando. Aí é uma loucura, eu fico, meu Deus do céu, deixa eu arrumar esse trem enquanto, tá? Então é isso. Preparo o café da manhã das meninas. Enquanto eu tô preparando o café, é um olho do peixe e outro no gato. Aí eu tô arrumando, e o olho da testa. É o olho da testa olhando as meninas, o olho olhando a comida e o outro olho lavando a louça, né? E aí eu vou fazer isso, gente, eu já criei o hábito de fazer isso, tá? Então eu vou colocando, aí eu faço essa minha rotina. Depois que as meninas comeram, o Augusto não tem o hábito de tomar café da manhã, o Augusto só toma café. Depois que a gente comeu, eu lavei a louça, eu vou arrumar a casa, tá? Então eu tenho tem dias da semana que eu faço determinada coisa. Então, por exemplo, segunda eu faço uma limpeza um pouco mais pesada. Por quê?
Porque domingo eu não arrumo a casa. Domingo eu vou varrer os cômodos que a gente usa com mais frequência. Então, por exemplo, a sala, como é com comida, as meninas comem, derrubam no chão, então eu sempre limpo essa sala. Mas o restante da casa não, né? Eu só tiro o lixo, que isso é de todos os dias. E lavar a louça, né? De todos os dias também. Mas na segunda eu faço uma limpeza mais pesada. Então eu passo pano, eu varro, eu faço uma limpeza nos banheiros. As meninas me ajudam nessa questão de organização. Então a Maria já é mais participativa. A Aurora ainda faz bagunça. Mas a Maria é mais participativa, então ela me ajuda a tirar o lixo. Se tem fralda suja, mamãe pega, ela já joga no lixo. Mas esse é o ponto. Um erro que vocês não podem cometer. Aqui em casa eu também faço almoço. Eu faço almoço no dia. Eu já tentei fazer comida congelada aqui em casa e não funcionou, tá? Eu não gostei do gosto, eu esquecia de descer a comida. E aí mais atrasava descongelar essa comida do que eu preparar. Então, pra mim, aqui em casa, particularmente, não funcionou. Pode ser que na sua funcione 10. Perfeito, ótimo. Mas é porque aqui em casa não funcionou. Então, aí o que acontece? Eu tenho esse horário com as meninas. Eu sei que 2h30 depois que a Aurora acorda, 2h30 depois que a Aurora acorda, a Aurora vai dormir. Então, o primeiro cômodo da casa que eu organizo depois que as meninas acordam é o quarto da Aurora. E geralmente eu começo varrendo toda a casa e depois eu passo pano em toda a casa. O último local da casa que eu arrumo é essa sala que eu tô. Por quê? Porque tem vezes que o Augusto atende aqui. E é uma sala que a gente não usa com muita frequência, então geralmente eu deixo ela por último. Os cômodos que a gente usa com mais frequência, eu deixo na frente, tá? Eu coloco na frente. Então eu sei que é mais ou menos o horário que a Aurora vai dormir. A Aurora dorme geralmente próximo do horário que eu vou começar a fazer o almoço, o que me facilita a vida. Por quê? Porque eu só fico com a Maria perto de mim, a Maria é mais tranquila, mais independente, então eu preparo o almoço mais tranquila. E o almoço, ele é sempre servido 11h20 aqui em casa. Então, eu já sei que horas eu vou começar a preparar o almoço. Eu já tenho o meu cronograma do almoço. No dia anterior, eu já sei que eu vou preparar. A carne já tá descida na geladeira. Amanhã vai ser carne moída com batata. Já tá abaixo. E aqui em casa também tem essa. Geralmente eu preparo comida em uma panela só. Se for assim, muito, é 2 panelas. Tá? Por quê? Pra facilitar a minha vida. Tá? É um hábito nosso, é um hábito de alimentação nosso e é isso, tá? Depois do almoço, beleza. Aí, depois do almoço, a gente arruma a mesa do almoço, aí as meninas ficam brincando depois do almoço. Acorda, almoça, a Aurora acorda, almoça, tal, a Maria tá almoçando. O Augusto fica com as meninas brincando, eu fico fazendo a higienização da casa depois do almoço. Pela manhã, eu já arrumei os quartos e os banheiros, pela manhã, tá? Aí, beleza. Eu só limpo o chão primeiro. Cômodas, estantes, essas coisas eu deixo pra terça. No caso é hoje. Eu faço os pormenores. Então alguns, tá vendo? Eu divido minha casa em partes. Porque nem tudo dá pra arrumar tudo. E aí uma vez por semana minha funcionária vem pra fazer a limpeza pesada. Que é tipo jogar água, lavar bruto os banheiros. Porque eu faço uma limpeza dos banheiros, né? Quem lava bruto os banheiros é minha funcionária. Lavar bem a cozinha, lavar bem a área. Então é ela que faz. O básico da limpeza básica, a administração básica da casa sou eu. Limpeza das mesas e tudo mais, eu e as meninas. E o Augusto também auxilia, certo? Deixa eu pensar o que mais. Aí tá, depois do almoço, eu faço a limpeza da mesa, essa limpeza da sala que tá mais suja, organizo as meninas, rotina de sono, coloco as meninas pra dormir. Aí vem o meu horário. Enquanto as meninas estão dormindo e a louça da cozinha já tá arrumada, o Augusto vai à missa e é o meu horário. Eu tenho o meu momento, é o meu momento de oração, é o meu momento de estudo, é o meu momento de trabalho, né? Então eu tenho esse momento, que às vezes dura 1 hora, às vezes dura 1h30. Hoje, por exemplo, eu tive que atender uma paciente de emergência. Então, meu tempo de descanso, de oração, eu tive meu momento de oração, mas foi tipo 1 hora que eu tinha pra estar fazendo outras coisas, eu estava atendendo, estava trabalhando, né? Que eu tive que atender uma emergência hoje. Então é isso, aí de tarde... Ou eu fico com as meninas, faço lanche, ou então, se sobrar um tempo, eu arrumo os outros pormenores. Aí eu arrumo um armário. Hoje, por exemplo, a gente fez uma organização no armário. Aí eu vou organizando de acordo com a minha rotina. E de noite eu já deixo tudo meio pronto pro dia seguinte. Certo? Aí à noite é o meu tempo com o Augusto, eu deixo a janta pronta pra gente comer e tudo mais. Certo? Mas ó,
Vocês têm que colocar na rotina de vocês. A casa, a gente sempre vai ter que arrumar a casa. Se você não tem funcionária, se a funcionária não vai todo dia, se você tem diarista, coloca na sua cabeça, você vai ter que arrumar a casa todos os dias. Você vai ter que dominar a sua casa todos os dias. E se você vai ter que dominar a sua casa todos os dias, sua casa tem que estar na rotina. E você estabelece uma rotina para limpeza da sua casa. Hoje em dia, isso já virou, assim... É a minha rotina, vocês entendem? Então, eu já domino isso. Então, já faz parte. Nem sofro mais. Já faz parte de mim. Já faz tanta parte da rotina das meninas, só pra vocês terem ideia, que quando a minha funcionária vem, eu e as meninas, a gente fica... Sabe aquele meme do John Travolta, assim? Daquele filme? Acho que é Pulp Fiction, não sei. Eu e as meninas ficamos assim, a Maria fica perdidinha. Sabe o que a Maria faz? Ela fica atrás da minha funcionária, ajudando minha funcionária a limpar a casa. Por quê? Porque essa é a rotina dela. Essa é a rotina dela comigo. Eu fico perdidinha, eu fico assim, sem ter o que fazer. Aí geralmente eu pego as duas e vou lá pra baixo brincar com elas. Porque eu fico sem ter o que fazer, porque faz parte da minha rotina arrumar a casa. Faz parte da minha rotina estudar quando elas estão dormindo. Depois do café da manhã, faz parte da minha rotina lavar a louça. Que as meninas sabem disso, faz parte da vida delas, faz parte da rotina delas. Então, eu tenho, por exemplo, agora a gente colocou como rotina, depois da janta, rezar o terço. Não era um hábito. Essa é a terceira vez que a gente faz. A gente começou no domingo. Ou no sábado. Não, no domingo. A gente começou a fazer isso no domingo. Então, isso é uma coisa nova que a gente tá fazendo. As meninas ainda estão agitadas e tal, mas tá sendo ótimo. Nós estamos colocando isso como algo novo aqui, para ter um terço em família. E assim vai começando. Por exemplo, hoje foi um pouco mais intenso. Por quê? Porque o Augusto não estava aqui. E aí, pra colocar as meninas... Aí, no dia que o Augusto estava aqui, nossa, rodou liso. Hoje já foi meio punk, eu tive que dar umas bronquinhas. Tipo, gente, estamos fazendo oração. Só que eu tenho que ter consciência de que são 2 bebês. E não tá na rotina delas ainda. Estamos colocando na rotina. Entendeu? Então, aí vocês vão colocando aos poucos, modificando aos poucos. Certo? Faz sentido? Fez sentido pra vocês? Vocês acham que vocês conseguem colocar em prática? Primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, vocês têm que descrever a realidade da vida de vocês. Vocês têm que colocar no papel como que é a vida de vocês, antes de implementar qualquer coisa. Como é que vocês vão implementar uma coisa nova na rotina, um novo hábito, se vocês nem sabem como é que roda a vida de vocês? Se vocês vivem no automático. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com minhas filhas. Minhas filhas precisam muito de rotina. A gente precisa muito de rotina. Não é normal a gente ficar vivendo no automático. Um dia de cada vez, vamos ver o que vai dar o dia. Não, a gente precisa ter previsibilidade. Porque senão a gente fica ansioso. Nicole, eu trabalho na Bolsa de Valores, meu dia é imprevisível. Cara, você sabe que horas você entra, você sabe que horas você sai. O que vai ser imprevisível é lá dentro. Eu trabalho com processo, eu não sei... Eu trabalho com plantão, beleza, eu sei que vai ser imprevisível lá dentro eu não sei. Mas a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou ter meu tempo pra ler, a hora que eu vou ter meu tempo pra lazer, porque a gente tem que colocar o lazer também. Eu tenho um paciente que não tem tempo de lazer na rotina. Aí eu tenho que ensinar o paciente a colocar tempo de lazer na rotina. Porque a gente tá tão isso de ser produtivo, que a gente esquece até o tempo de lazer. Lazer tem que estar na rotina. Nossos momentos de descompressão, nossos momentos de tranquilidade. Esse meu tempinho da tarde que eu tenho. Então eu aprendi a fazer tudo com as meninas estarem acordadas, para as meninas me verem fazendo e as meninas colocarem isso na rotina, para eu também ter o meu tempinho. Aí depois a gente reclama, nossa, os filhos não conseguem fazer as coisas, minha filha não sabe fazer nada, mas você nunca deu oportunidade para ela fazer, você nunca viu, nunca deixou ela te vendo fazer. Então é bom que eles participem. E aí eu tenho os meus momentos. A Maria sabe que a gente lê, a Maria sabe que a gente trabalha. Tô usando o exemplo da Maria porque ela é mais velha. Ela vê a gente rezando o terço. Então vocês precisam ter isso. Então vocês precisam... Primeiro ponto, antes de eu fazer... Por isso eu comecei com esse tema. Porque primeiro ponto, antes de eu fazer qualquer live, sobre qualquer tema de saúde, sobre qualquer ponto que é preciso mudar na vida de vocês, eu preciso que vocês coloquem no papel a rotina de vocês primeiro. Eu preciso que vocês se comprometam em primeira coisa, deixa eu escrever como que é o meu dia. O que é prioridade na minha vida, no meu dia? Onde que eu tô perdendo tempo no meu dia? Onde eu poderia, o que eu poderia estar tirando? O que eu poderia estar colocando?
E aí vocês aos poucos vão inserindo. Ah, se eu tenho isso aqui como um hábito de todos os dias, às vezes eu posso inserir um outro hábito aqui, já que, né? Então, depois do café, não, sempre enquanto eu tô bebendo meu café lá na sala, ao invés de eu ficar mexendo no Instagram, eu vou fazer uma meditação. Então, pronto, já tirei o Instagram e tô aqui meditando enquanto tô tomando meu café. Pronto, já tenho a primeira coisa que eu gostaria de fazer. Tirar as redes sociais um pouco do meu dia a dia. Beleza. Já tirei o primeiro ponto. Ah, não, mas eu queria fazer atividade física. Tem 10 minutos, tá? Eu vou colocar então aqui. Onde que eu tenho 10 minutos? Olha, eu tenho 10 minutos aqui, ó. Não dá. Aí eu tenho 10 minutos, mas eu tenho que pensar que tenho que trocar de roupa, né? Um pré-treino, assim, porque eu tô acostumada a treinar em jejum. Depois que eu vou chegar em casa, não, acho que nesse tempo aqui dá certo. E aí vocês vão inserindo. Não é tipo aquela pessoa falou que é importante eu fazer atividade física, então eu vou começar hoje, vou gastar R$1.000 com roupa de academia, sendo que eu nem cabe na rotina aqui da minha vida. Certo? Faz sentido? Alguma dúvida? O pessoal entrou aí agora, essa live vai ficar salva, tá? Assistam. Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aí? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandam. Dos afazeres domésticos, foi a... Quem que tinha mandado os afazeres domésticos? Ah, foi a Dani. Oi, Dani, quanto tempo? Fez sentido? Deu pra clarear essa parte da organização da rotina? Ainda mais quem tem filho, eu acho que a gente fica meio bitolado, assim, com as crianças, de não deixar as crianças participarem. Ah, que bom. Então, ó, fica aí, tá? Aí, eu precisei ajustar a rotina quando engravidei, principalmente a alimentação, pré-treino, porque comecei a passar mal. Gente, eu tava treinando tão redondo, eu tava treinando lindo, 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 lindo. Só que eu tive uma deficiência de progesterona nessa gestação, de novo. Eu tive que parar de treinar. Agora eu tô me organizando, baseado no meu sono louco, pra acordar, pra eu conseguir voltar a treinar. Eu não consegui voltar a treinar ainda, mas eu sei que isso é importante pra mim. Eu percebo nitidamente a melhora pra mim da atividade física. Então, qual que é a minha prioridade? A missa. Então, beleza, eu tô conseguindo ir à missa. Agora eu vou ver onde eu vou colocar o treino. Vou treinar com as meninas? Isso é uma meta que eu tô tentando me organizar pra colocar na nossa rotina. Eu treinar com as meninas. Aqui em casa. Eu prefiro treinar na academia? Prefiro, mas aí eu vou ajustando. Eu pego esse roteiro que eu tenho e eu vejo, beleza. Onde que dá pra eu inserir? Aí tem algumas coisas, por exemplo, pra eu ir à missa cedo, o Augusto tem que estar aqui em casa. Aí eu falo pra ele, ó, que horas... Aí a gente organiza. Certo? Que nem eu falei pra vocês, é uma coisa conversada também. Não adianta eu fazer uma rotina louca na minha cabeça e não comunicar a ele. Porque eu sou casada. Certo? Ó, é isso, tá? Eu vou organizar o tema da nossa próxima live. Eu acredito que vai ser depressão pós-parto, mas eu aviso vocês. Mas nós estamos fixas aqui o nosso encontro toda terça-feira, 8h30 da noite. Se vocês tiverem alguma sugestão de live que vocês queiram que eu fale nessa mesma vibe ou da parte de saúde, eu vou falar sobre depressão pós-parto e deficiência de ferro. Eu vou começar com deficiência de ferro, que é o que vocês mais perguntam, tá? Vou falar sobre deficiência de ferro, é o que vocês mais perguntam, disparado. Tá? Então, eu vou colocar a próxima live nossa, então, sobre deficiência de ferro. Mas é preciso eu falar pra vocês sobre rotina, porque até pra parte de deficiência de ferro, eu preciso que vocês tenham rotina. Entendeu? Até pra comer, eu preciso que vocês tenham rotina. Pra inserir alimentos, eu preciso que tenham rotina. Pra preparar os alimentos, eu preciso que tenham rotina. Tá? Enfim, é isso, gente. Um prazer enorme ter vocês aqui. Um prazer enorme ter vocês de volta. Bom, eu vou abrir a caixinha lá, mas eu prefiro até que vocês me mandem por direct qualquer dúvida, porque eu consegui ajudar vocês, eu consigo ajudar melhor. Hoje em dia, eu ainda consigo responder todo mundo por direct, então, o que vocês conseguirem me mandar por direct, eu prefiro, tá? Ou comentários, caso vocês estejam assistindo isso no YouTube, certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vou preparar a janta do meu marido agora que tá chegando. Boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem.